Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Miguel Dourado e antes de qualquer coisa eu gostaria muito de agradecer os comentários, os e-mails, as mensagens que eu recebi me incentivando a continuar postando vídeos aqui. Obrigado, muito obrigado mesmo, e é exatamente isso que eu vou fazer. A partir de hoje você vai encontrar neste canal toda semana um vídeo que vai versar sobre educação, metodologia científica, neurociência e opinião. Os vídeos voltados para a área acadêmica e científica vão seguir um processo de mini curso. Então nunca será um único, ou seja, eu não vou trabalhar com um vídeo sobre tal assunto, não. Eu vou trabalhar com um conjunto de vídeos que vão sintetizar a colaboração que eu posso lhe dar em relação ao estudo, à pesquisa de algum tema. Então, pensando nisso, com base nas mensagens que recebi, eu decidi inaugurar agora, valendo mesmo esse canal, com uma série composta por 12 vídeos. Nestes vídeos eu irei abordar o que devemos fazer e como fazer para conceber, organizar e escrever um TCC. Então, logo de cara, eu sei que vocês já conhecem, já devem estar careca de saber, mas ainda assim eu tenho que dar a definição. TCC significa trabalho complicado pra caramba. Opa, pra caramba, né? Brincadeira, gente. Vocês sabem, TCC significa trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, esta sigla, pode significar um paper, pode significar um artigo, uma monografia, um projeto de intervenção, um projeto vivencial. Pode ser qualquer peça acadêmica que o seu curso escolha para poder, ao longo de um processo de ensino e aprendizagem, verificar o que você internalizou de tudo que foi ensinado, de tudo que foi estudado, de tudo que foi pesquisado, né? Então é coisa pra caramba mesmo. Bom, cada vídeo vai ter um ditado como disparador. Este vídeo que você está assistindo agora é uma introdução, na qual eu vou falar um pouquinho sobre cada vídeo que compõe a série, mas também vou já dando algumas dicas. Importantíssimo. Dê uma analisada na imagem que vai aparecer. E aí? Percebeu a brincadeira que eu fiz com o semáforo? Nesta imagem tem uma pessoa, uma representação de uma pessoa que vai se jogar numa piscina, não é mesmo? E aí nós temos meu vermelho, TCC amarelo, 12 passos em verde. Na realidade, a minha experiência como orientador tem me mostrado ao longo de poucos anos, não quero dizer décadas para não parecer que eu sou velho, ao longo de poucos anos, que quando o orientando diz assim, meu TCC, a grande maioria parece que trava. É como se esse meu TCC fosse algo muito difícil, sabe, muito longe de alcançar, e a pessoa começa a criar uma série de dificuldades, começa a pensar em vários problemas e não consegue, logo de cara, se sentir confortável com a ideia de escrever um TCC e escrever bem e escrever sem estresse e rápido. Então, nosso grande objetivo aqui é que você possa, ao escrever o seu TCC, se jogar nesse mar do conhecimento com atenção, por isso o amarelo, para que, seguindo todos os 12 passos que nós veremos, possa destravar, verde aí, por isso, né? E concluir o seu objetivo, que é escrever um texto nota 1000. Você pode ser muito novinho, muito novinha, mas acho difícil não conhecer um desses ditados. Veja esse aí que vai aparecer. O melhor tempero da comida é a fome. Perceba aí, tem um peixão aí com uns dentes imensos. Olha o dente do bichão aí. E ele está com fome. Fome de quê? De conhecimento. Então, o primeiro passo no processo de construção de um TCC ou de qualquer trabalho acadêmico, científico, é na realidade a escolha de um bom assunto, um bom tema. E qual é um tema bom? Qual é o melhor tema? Ah, com certeza é aquele que está na moda, que todo mundo dá atenção, que todo mundo acha legal. Não.
Se você escolhe um tema porque tá na moda, você já se lenhou, não vai conseguir fazer muita coisa. Ah, tá bom. Então, um tema bom é aquele tema que é fácil, que eu vou conseguir fazer uma boa pesquisa, vou conseguir realizar minha boa pesquisa. Não. Merda nenhuma. Também não é um tema bom. Porque um tema fácil ou difícil, você vai descobrir no momento que você começar o seu trabalho, né? Ah, então, professor, qual é o tipo de tema? Como é que você escolhe um tema? Bem, a gente vai ver isso no vídeo 1, mas eu vou logo lhe antecipar o seguinte. O melhor tempero da comida é a fome. Pense o seguinte, se você mora com seus pais, você tem uma rotina que mesmo que tenha balada, seja lá o que for, você também tem uma rotina estressante. Se você é um pai de família, nossa, uma mãe de família, piorou. As mulheres então, que têm jornada dupla, tripla, minha nossa, nós todos ao chegarmos em casa, depois de um dia tenso de trabalho, estamos cansados, não estamos nem aí na maioria das vezes para procurar buscar ler para escrever esse TCC, você está procurando mais descansar um pouquinho, relaxar sua mente, não é isso? Então, a melhor forma de escolher um tema é pela fome. Isso mesmo, é pela fome. Professor, eu não gosto muito de pesquisar essas coisas muito difíceis, não. O que eu curto mesmo é futebol. Qual é o problema? Você tem fome de futebol? Nossa, olha um tema bom para você trabalhar. Ah, mas meu curso é de pedagogia. Não tem problema. Você vai falar sobre a socialização das regras desse esporte e o impacto disto para a aprendizagem. Você vai falar sobre a questão da motricidade e o desenvolvimento cognitivo. Você vai dar um jeito de colocar futebol aí. Ah, não, mas o meu curso não tem nada a ver com pedagogia, com educação. Meu curso é de medicina, mas eu também amo futebol. O que é que tem? Ah, se você também tem fome sobre esse assunto, escreve um TCC sobre fisiologia do exercício abordando futebol. Não, meu curso é de artes. Escreva sobre a estética que envolve uma partida de futebol. Gente, o mais importante é você escolher um tema que você queira comer, sabe? Comer mesmo. Você tenha desejo. Sabe qual é o principal critério para você escolher um tema para desenvolver um TCC? É você parar e dizer assim, ó, tô nem aí para a faculdade, tô nem aí para ninguém. Independente de qualquer coisa, esse assunto aqui eu tenho curiosidade e eu quero saber mais. Se você consegue descobrir qual é este assunto, seu trabalho já começou bem. Então, o melhor tempero da comida é a fome. Se eu vou pesquisar algo só porque está na moda, eu não vou me motivar, não vou ter energia, vai ser uma bosta. Se eu vou pesquisar algo porque eu acho que é fácil, porque todo mundo está pesquisando, outra merda. Você tem que pesquisar aquilo que você deseja. A palavra-chave é essa, fome, desejo. É assim que se escolhe um tema. Quando você tem isto, você corre atrás, você passa por cima do cansaço, você passa por cima das dificuldades e você escreve seu trabalho. Agora, basta apenas escolher um bom tema? Não. Logo após você definir o assunto, uma temática, você vai precisar pensar o que fazer com ela. Exemplo, se você decide escolher como tema, digamos assim, vamos pensar aqui, o seu assunto, o seu tema da pesquisa é a influência da filosofia ocidental no pensamento de Jean Piaget. Poxa, tu fala, que beleza, que tema maravilhoso, né, para o TCC. Não, não mesmo. Você vai escrever um TCC, você tem recurso e tempo suficiente para estudar toda a filosofia ocidental? Você vai ter que se preocupar com toda a filosofia ocidental, depois se preocupar com Piaget? Esse tema está muito amplo, esse assunto está muito amplo. Por que a gente não recorta um pouco mais? Eu tenho fome, mas eu tenho que comer pelas beiradas. Não é assim não, que é isso? Então, que tal a gente trabalhar com a construção da subjetividade na psicologia de Jean Piaget? Tá, ficou melhor o assunto? Tá aí, tá indo bem. A gente pode recortar mais, vamos deixar ele um pouco melhor. É qualquer psicologia?
Não. Então vamos trabalhar assim. O nosso assunto é a construção da subjetividade na psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget na primeira fase de sua produção científica. Pronto. Aí, show. Você tá com o assunto, ó, todo recortadinho. Você já sabe até o que vai buscar na prateleira da biblioteca. É assim, entendeu? É por isso que é importante. Você tem que... Não basta também só ter fome, você tem que temperar a coisa, certo? Agora, depois que você faz isso, aí vem o problema. Então, sobre o problema, vamos abordar no vídeo 2. E lá no vídeo 2 o ditado é o seguinte: quem semeia ventos, colhe tempestade. Já ouviu esse ditado alguma vez? Né? Se você semeia vento, você vai colher tempestade. E se você colher tempestade, você está lenhado, lenhada na hora de escrever um TCC. Porque a vida já é tempestuosa e você ainda faz a coisa ficar pior. Não. E por que essa tempestade? Por que esse ditado? Olha bem, se eu já tenho um tema que já me ajuda, é algo que eu tenho interesse, é algo que eu quero correr atrás, agora eu preciso saber, bom, dentro desse assunto, o que mesmo eu quero descobrir? O que mesmo eu quero buscar realmente? Quando você fizer isso, você vai ter que transformar este tema, o assunto, em um problema de pesquisa. A forma mais fácil de fazer isso é transformar o tema numa pergunta. Então, nosso tema foi a construção da subjetividade na psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget em sua primeira fase, e aí vai, né? Bem, qual é o problema? Você pode se perguntar novamente, né? De que forma a subjetividade, entendida por Piaget, se relaciona com as principais abordagens filosóficas ocidentais sobre a construção da subjetividade? Nossa, bota tempestade nisso, viu? Vai ter que estudar tudo que você encontrar de filosofia. Dentro de filosofia vai ver quem é que está falando de subjetividade na filosofia, possivelmente filosofia da mente, da consciência, essas coisas. E depois disso tudo, entender o que Piaget pensou para... Nossa, é tempestade pra caramba. A forma mais simples de fazer isso é desta... Ó, perceba. Tema. Desculpe que eu fico toda hora repetindo, é para poder fixar. Tema. A construção da subjetividade na psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget nas primeiras décadas. Eu poderia, é porque aqui eu estou fazendo assim rápido, então, mas a gente poderia dizer período X a X, beleza? Qual é o problema? Como ocorre a construção da subjetividade para a psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget no período de X a X? Pronto, matou, tá feito. Quando eu me pergunto como, eu abro possibilidade de inúmeras reflexões. E eu estou dentro do assunto, o assunto está aqui, o problema é como se fosse o coração desse assunto, é o que faz ele pulsar. Então, o problema é o coração do tema, é o que dá energia, oxigênio. É por isso que quando você escolhe um tema que vai dificultar a sua vida, o culpado, a culpada é você. Você está semeando vento e vai colher tempestade. Eu tenho que pensar, eu tenho dinheiro suficiente? Eu tenho tempo suficiente? Eu tenho apoio suficiente para desenvolver uma pesquisa desse tipo? Vamos supor que você quer pesquisar as representações sociais que os professores da educação básica têm sobre o construtivismo de Piaget. Maravilha! Seu tema é esse, e qual é o problema? Quais as representações sociais que os professores da educação básica têm acerca do construtivismo piagetiano? Poxa, tempestade de novo. Você vai ter condições de poder levantar entre todos os professores da educação básica como eles concebem o construtivismo piagetiano? Você tem tempo e recurso para isso? Não tem. Ou seja, pronto, tempestade, acabou, virou barco, morreu todo mundo, não vai para canto nenhum. Um bom problema é aquele que eu consigo executar com o recurso e com o tempo que eu tenho. É só isso. E é sobre isso que nós vamos abordar no vídeo 2. Tudo bem, tem um tema legal,
tem um problema legal, e agora? E agora entra outra parte importante desse processo. Eu tenho fome por aquele tema, eu tenho um desejo. Eu problematizei ele a partir de uma pergunta. Sim, mas todo mundo é obrigado a gostar do que você gosta, a ver o mundo da mesma forma que você vê, a de cara olhar assim e dizer, não, isso me interessa, essa pesquisa é relevante. Não. Você precisa justificar essa ideia. E para justificar essa ideia, você precisa seguir alguns métodos. Pode ser histórico, pode ser estatístico, pode ser comparativo. Sobre este processo, ou estes processos, nós vamos falar neste vídeo 3. Presta atenção na imagem. Olha o ditado. Muita trovoada é sinal de pouca chuva. Esse aí, talvez, se você for muito novinho ou novinha, realmente não deve ter ouvido não, porque é bem antigo, né? Mas meu finado pai dizia isso. Muita trovoada é sinal de pouca chuva. E é verdade. Pense comigo, se você tem um tema legal, um problema muito bem feito, tá tudo redondinho e você precisa escrever páginas e mais páginas para justificar que o seu tema, o seu problema é relevante, é importante, é exequível, é porque o seu tema e o problema não presta para nada praticamente. Pode até ser uma exceção, pode ser que até seja interessante, mas se a comunidade científica não se interessa por ele, não tem relevância nenhuma para você escrever seu TCC. Quando eu preciso justificar demais algo, é porque não presta. Quando você precisa enfeitar demais, fazer, sabe, muita trovoada, é sinal de que vem pouca chuva. É sinal que o seu trabalho não é tão relevante assim. Se eu preciso ficar, ele é bom, ele presta, ele é importante, porque não sei o que, vai salvar o mundo, se você se interessar pro meu trabalho, é porque ele é um porre. Assuma e mude logo sua ideia. Então, justificativa é um processo pelo qual você vai convencer a pessoa que está lendo o seu trabalho, ou seu projeto, de que ele é importante. E para isso não precisa de muitas palavras não. Se ele realmente for relevante, em poucas palavras, em poucas páginas, poucos parágrafos, se for o caso, o leitor vai saber de cara. Eu já tive trabalhos que um parágrafo foi o suficiente para justificar. A pessoa colocou lá que fez uma ampla pesquisa em bases bibliográficas conceituadas na internet, tal e tal, e não achou quase nada sobre aquele tema. Logo, aquele tema é muito importante, porque tem poucos trabalhos sobre ele e tem uma escassez sobre uma reflexão naquela área do conhecimento. Então, acabou, está justificado. Ah, tá bom, você fez um problema redondinho, né? Tá ótimo. Não teve dificuldade nenhuma, justificou. Só partir pro abraço, né? Não, ainda não. E os objetivos? Você está concebendo o seu TCC. Você objetiva o que com ele? Com essa pesquisa, você está objetivando o quê? E aí entra o vídeo 4. É melhor não cutucar a onça com vara curta. E é o que mais o povo faz. Olha a onça assim, se atira dentro da boca da onça. Na realidade, os objetivos também é uma parte muito importante quando você está pensando no seu trabalho. E vou logo dizendo, o objetivo geral, ele tem que ser, pasmem, maior do que os objetivos específicos. É como se cada objetivo específico, ao ser cumprido, fizesse com que o objetivo geral fosse possível, né? Então, sabe, aquele trabalho de formiguinha. Os meus objetivos específicos preparam o terreno e faz com que o meu geral seja exequível. Então, neste sentido, não adianta, se você tem um objetivo, como no exemplo que eu acabei de falar, de realizar um levantamento acerca da concepção de construtivismo dos professores da educação básica. Nossa, aí ferrou. Vai fazer o quê? Vai bater de porta em porta em todas as escolas, perguntando o que cada professor pensa sobre construtivismo? Ah, não, já sei.
vou criar um formulário no Google Drive e vou mandar. Todo mundo vai responder e eu vou bater o recorde. Não, de pesquisa, de resposta, não vai não. Se você coloca um objetivo que você não pode cumprir, sua pesquisa fica comprometida. Eu preciso estabelecer um objetivo que eu realmente possa executar, que eu possa cumprir, que eu possa provar que ele foi cumprido. Entendeu, gente? Então, assim, nesse vídeo 4, nós vamos abordar justamente isso. Como redigir um objetivo geral que combine com todo o processo de concepção do seu TCC e como redigir o passo a passo, que são os objetivos específicos, para que o geral se torne algo execuível. Ele tem que ser execuível, ele tem que ser algo real, o objetivo geral. Diga aí qual vai ser o assunto do próximo vídeo. Será que você acertou? Metodologia. E olha o ditado: falar é fácil, fazer que é difícil. E é difícil mesmo, viu? Olha aí a imagem do cubo. Já teve um desses? É? Mas pelo menos... Tá, tudo bem, mas já ouviu falar sobre um desses? Já viu na internet, pelo menos? Não? Bota lá no Google, cubo mágico. Viu? Tá bom, então. É fácil de resolver o problema. Basta você pegar e girar as laterais do cubo para que em todas as faces fique apenas uma cor. É facinho, né? Vá fazer. Tem gente que leva anos, décadas. Eu tenho um amigo que tem um desde a infância e ainda não conseguiu montar todo. Falar é fácil, fazer é difícil. É por isso que quando eu chego no momento da metodologia, que eu estou pensando o passo a passo de como eu vou desenvolver minha pesquisa, eu preciso sempre, mas sempre repetir isso. Falar é fácil, fazer é difícil. Porque muitas vezes quem acaba criando uma metodologia que não leva para merda de lugar nenhum, ou então uma metodologia que vai dar uma dor de cabeça, sabe aquela dor de cabeça... Eu tô evitando xingar, sabe, nesse primeiro vídeo. Nos próximos eu começo a fazer isso. Aquela dor de cabeça, sabe? É você. É você mesmo. Pois é. Quando pensar na metodologia... Desculpa, eu vou repetir de novo. Pensa, falar é fácil, fazer é difícil. Então se você vai pesquisar sobre a construção da subjetividade na psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget, na primeira fase de sua obra, e o seu problema é como ocorre a construção da subjetividade na psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget, na primeira fase de sua obra, você tem que pensar em um jeito de conseguir os dados para analisar, não é mesmo? Olha o problema que eu falei há pouco. Quais as representações sociais que os professores da educação básica têm acerca do construtivismo? Olha que esse problema não é bom não, por vários aspectos, por isso mesmo que eu estou dando ele como exemplo. Tá, metodologia, já falei há pouco, né? Vou bater de porta em porta, vou perguntar? Não. Vou mandar questionário? Não. Você tem que usar a experiência de seu orientador, de sua orientadora, para fugir desse tipo de armadilha. Ah, não, eu vou construir um questionário e aí vai ficar redondinho, não é mesmo? Poxa, pensa aí. Você vai fazer uma pesquisa e aí você foca a sua metodologia quantitativa, aí você diz que vai usar um questionário e aí, beleza. Depois é só pegar e analisar bem. Aí eu pergunto para você. Você vai usar o questionário? Vai. Esse questionário vai ser aberto ou vai ser fechado? Se o questionário ele for fechado, vai dar um trabalho violento para você construir. Você precisa pensar e precisa de tempo, porque você precisa prever as variáveis, as perguntas, a forma como essas perguntas se relacionam e se elas atendem ao tipo de dado que você está buscando. Depois que você fizer tudo isso, tudo ótimo. Não, tem que testar.
você tem que fazer um pré-teste desse questionário. Sim, tá tudo na sua cabeça, bonitinho, você botou no papel, fez o questionário e tal. Aí você vai deixar para descobrir alguma merda lá quando for aplicar valendo para sua pesquisa? Não. Você tem que aplicar antes com um grupo de teste. A partir dos dados obtidos nesse grupo de teste, você vai dizer, realmente, esse questionário está validado, vai me servir. Olha o trabalho que um simples passo de uma metodologia, não é tão simples assim, eu estou exagerando, acaba gerando. Ah não, então eu vou fazer um questionário, vou aplicar, vou redigir, vou aplicar um questionário aberto. Esperto você, esperta, né? Aí já facilitou. Não, facilitou não. O questionário aberto é super rápido para você fazer no início em comparação com o fechado. Eu vou pensar as perguntas, é como se fosse uma entrevista lá, beleza, né? Um Jô Soares da vida perguntando a alguém, é esculhambação. Só que depois que você pegar pegar os questionários preenchidos, você vai ver que tem coisa pra caramba para analisar. E aí você vai ter que codificar as respostas, comparar as respostas para poder inferir sobre os dados. Então, todos os passos que você pensa em dar quando você fala em metodologia, pensa assim: falar é fácil, fazer é difícil. Então, como é que eu vou fazer para selecionar livros que eu vou utilizar para entender qual é a concepção que Piaget tem sobre subjetividade? Você tem que se perguntar o que é que eu faria. Tá, tudo bem. Primeira coisa, eu vou fazer uma pesquisa na internet. Beleza. Ah, tá. Eu também vou numa biblioteca. Ótimo. Sim, mas você vai selecionar como estas referências? Você pode dizer que vai selecionar pelo título, você pode dizer que vai selecionar pela temática fundamental. Você pode falar uma série de coisas. O importante é que quando você for descrever sua metodologia, descreva aquilo que você pode fazer e pense como um advogado do diabo. Você pensa a metodologia, você pensa os passos da metodologia e depois você tenta destruir ela. Ah, isso aqui não dá para fazer não. Você mesmo pode fazer isso contigo ou pedir alguém que possa fazer isso por você. Não, isso aqui não... Ah, eu não vou ter tempo para fazer isso não. Ah, eu vou ter esse dado aqui, vai servir para quê? Não é relevante. Você tem que desenhar seus passos metodológicos e ter certeza de que eles vão atender aos seus objetivos. Bem, feito isso, né? O tema é o assunto. O que você vai pesquisar? Sobre o que você vai pesquisar? O problema é a pergunta que você vai responder sobre aquele assunto. A justificativa é por que você está dedicando seu tempo a pesquisar e responder aquela pergunta. Os objetivos significa onde eu quero chegar com todo esse trabalho. E a metodologia diz nada mais nada menos de como eu vou fazer para chegar a estes objetivos. Quais serão os passos que serão dados e como serão dados. Isto é a metodologia. O vídeo 6 vai tratar de fundamentação teórica. Fundamentação teórica. E aí, dê uma analisada na imagem. Perceba, na imagem de cima, você tem um peixe malvadão aí perseguindo um cardume. E o cardume, ai meu Deus, tá correndo. Correndo não, é que coisa imbecil, nadando. Tá nadando. Já no de baixo, na imagem abaixo, você tem o peixe aí malvadão e o cardume todo organizado e vai lá e o peixe corre. Essas figuras de linguagem é dose, viu? Eu falei corre de novo, nada. O peixe nada. E aí, eu escolhi essa imagem para dizer o seguinte: a união faz a força. Poxa, que conclusão maravilhosa. A união faz a força. E o que é uma fundamentação teórica? É você brigar de galera. É isso mesmo. Quando você está falando em fundamentação teórica, você está juntando sua galera para partir para essa confusão. Ciência é comunidade.
Ah, tá, eu fiz uma descoberta interessante, mas ninguém achou que presta, todo mundo acredita que aquilo ali não tem relevância científica, então não é ciência. Ciência é todo mundo que eu estou falando, claro, gente, da comunidade científica. Ciência é comunidade. E o que caracteriza o conhecimento científico é justamente a possibilidade de você testar, de você experimentar, de você falsear aquele conhecimento, de você replicar, reproduzir, utilizando as mesmas condições do estudo original para chegar nas conclusões esperadas. Então, quando eu digo assim, a união faz a força, é que há de convívio, né? Vamos parar com isso. Quem aí é megalomaníaco, megalomaníaca e acha que está tendo uma ideia original que vai salvar o mundo, dificilmente isso está acontecendo. Pode acontecer, mas é difícil. Nós temos milênios de história, de construção, produção, seja lá a forma que você quiser se referir, de conhecimento. E quando a gente está falando de ciência, a gente não está falando de um pesquisador que tem uma revelação. E a partir da revelação, aquela coisa que está dentro da cabeça dele, pá! Pronto, descobriu, vai contar para todo mundo. Não é assim. Uma pesquisa científica ela é desenvolvida a partir desta comunidade, é desenvolvida a partir de um conjunto de estudos que podem refutá-la ou que podem promover a sua ascensão. Então, para isso, é necessário, quando você escreve seu TCC, você chamar sua galera. Você disse que o trabalho é importante, você escolheu o assunto que tem desejo, você escolheu tudo, agora você precisa chegar lá e botar para lenhar. Então, se eu quero falar sobre subjetividade em Piaget, eu vou pegar o Flavel, vou pegar o Kelsen, vou pegar esses teóricos que durante décadas estudaram o pensamento piagetiano, e quando eu fizer minhas reflexões, em algum momento eu vou chamar e vou dizer assim, vem cá, vem cá. Aí, ó, dê na cara do povo aí, diga que você concorda comigo. Aí você vai lá e bota uma citação com o cara concordando com você. Ou então, você pode dar uma, sabe, de esperto. Você chama o autor e diz assim, e aí, o que é que você acha da subjetividade de Piaget? Aí o cara vem, bota a opinião dele no jogo ali, claro, quem está escolhendo é você. Tá lá a opinião dele, aí você, em cima da opinião dele, diz assim, olha, sua opinião é importante, ela é boa, reflete a realidade, mas ainda está aquém do pensamento do autor. Aí você chama um maior ainda, você chama outro autor mais importante ainda, ou então você chama o próprio Piaget, ressuscita ele e diz, vem cá Piaget, fala aqui o que é que você quis dizer quando você falou egocentrismo infantil, porque o cara ali tá achando que egocentrismo infantil é contar quantas vezes a criança diz eu. Aí você chama lá e Piaget, porrada. Isso mesmo. É isso aí. Fundamentação teórica é diálogo, é você conversar com os autores e trazê-los para validar, para complementar, para ajudá-lo a defender o seu ponto de vista, a defender aquilo que você descobriu com sua pesquisa. Isso é fundamentação teórica. É por isso que a união faz a força. Tudo bem, já até cansei, porque eu estou nessa correria falando por causa do horário. Tá com tema, ó de novo, né? Você já deve estar pirada, de estar toda hora repetindo. Você já definiu um tema show, um problema maravilhoso, uma justificativa que dispensa apresentações, um objetivo que, nossa, só de ver o objetivo você já se emociona. Uma metodologia que diz para que veio. Pô, com essa metodologia aí não tem para ninguém. Eu vou fazer meu TCC e vou escrever ele rapidinho. Trago uma galera boa para me apoiar. Tá faltando o quê? Não importa o quanto você foi longe no caminho errado. Esse é o ditado do vídeo 7. E este aí é um ditado, segundo quem me passou, turco. Aí eu quis ser chique e botei, né? Pois bem, não adianta nada. Se você fez tudo certo desde o início, desde o passo 1, definiu tudo certinho, mas tomou a direção errada,
Não importa. Se leu, acabou. Então, é muito fácil quando você vai pular nessa piscina do conhecimento se perder. É o que mais acontece. Fiz tudo certinho. Ah, tudo bem. Aí eu vou escrever lá o TCC. Aí fiz minha introdução, beleza. Primeiro capítulo. O jogo no construtivismo piagetiano. Nossa. Será que você não pensou nada melhorzinho, não? Você está se questionando como ocorre a construção da subjetividade na psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget, na primeira fase de suas produções, no período de X a X. E aí o primeiro capítulo, logo após a introdução, você vai falar de jogo. O jogo é importante? É, mas é isso mesmo que vai abrir? Ah, eu fiz tudo certo, mas eu... Não, que é isso? Não dá. Então, muitas vezes, você vem concebendo todo o seu TCC da melhor forma possível, mas na hora de, sabe, assim, naquela hora decisiva, você lê pra caramba, começa a estudar, e quando você vai escrever, começa a escrever por uma parte, ou que não é muito adequado, ou que não é tão relevante. Aí vem um macete, que nós vamos abordar no vídeo 7. É preciso, antes mesmo de escrever uma linha, organizar seu pensamento e se antecipar na organização do seu trabalho. É por isso que tem um mapinha aqui na imagem, entendeu? Neste vídeo 7, depois de tudo que nós conversamos, o que vamos fazer é a definição com descrição de cada parte que vai compor o TCC. Ah, professor, mas assim eu vou ficar preso, eu vou ficar presa. E cadê a criatividade? Sim, não estou falando que você não tem abertura, não tem liberdade para mudar. O que eu estou dizendo é que se você cria o desenho todo do seu trabalho antes mesmo de iniciar a escrever, você tem grandes chances de fazer um bom trabalho, de redigir um bom TCC. Porque você não vai se perder naquele mar de braçadas no conhecimento. Então, eu vou dizer lá, subjetividade, é isso? Tá bom. Qual vai ser o primeiro capítulo? É este. Qual vai ser o segundo? Este aqui. Então, é importante num tema como esse, você falar da relação entre filosofia e ciência. Na teoria piagetiana vou apresentar isso aqui. Depois disso, você vai cair onde? Na epistemologia genética. Dentro da epistemologia genética, você vai construindo esse mapa, esse percurso. Depois você vai procurar os livros, os artigos que falam, que versam sobre aquilo que você definiu que será abordado, vai fichá-los, vai analisá-los e vai começar a escrever seu trabalho. E para isso, eu vou fornecer a vocês 2 instrumentos iniciais bem interessante, eu acredito, que é o Formulário Teórico Conceitual 1 e o Quadro Teórico Conceitual 1, que ao preencher você vai conseguir, sabe, nadar bem aí nesse mar de dúvidas. Beleza, gente? Então, esse foi nosso primeiro vídeo, é uma introdução bem longa, né? Digamos assim. E eu fui até o 7, porque eu divido todo o processo de organização do TCC, né, que aí compõe concepção, organização e redação, em 2 fases. A primeira fase contempla concepção e organização. A segunda fase, mão na massa, escrita. É isso aí. E aí eu vou, depois que terminar o vídeo 7, fazer uma pequena introdução sobre os vídeos de 8 a 12. Gente, se gostou, dê seu like aí, compartilhe com os amigos, né? E muito obrigado. Agradecer nunca é demais. Muito obrigado por ter assistido. E se você é um daqueles ou uma daquelas que me mandaram mensagem, sua mensagem me tocou, viu? Obrigado mesmo.